Brigadeiro? Não, eu lembro da. Eu tenho uma lembrança muito forte de você ter feito rabanada e ter trazido pra cá, trazido pra cá. Consegue ver o Slade? Show. Vamos começar. Foi. Eu tava lembrando disso ontem, Samuel. Ainda bem que foi diferente esse ano. Vamos lá. A gente vai orar para começar. Já é 8h05. Quem for entrando, vai entrar. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender essa mensagem de hoje, com esse livro de hoje, esse capítulo de hoje. Em nome de Jesus, abre nossas mentes, nosso entendimento, e faça com que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estudamos durante as segundas e sextas-feiras. Nós possamos te entregar um tempo maior de aprendizagem. No nome de Jesus, tudo pode ser feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai começar é, lendo o capítulo, né? Porque hoje é bem pouco, são acho que 9 slides só. É um capítulo bem pequeno que só tem duas linhas de pensamento, né? Todo mundo conhece como o milagre do não ter um ouro nem prata e de Pedro pregando para o povo, né? Então a gente vai começar lendo o capítulo. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Algumas versões falam sendo a nona hora. Estavam sendo carregados Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo de João entrando no templo, pediu esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João disse: Olha para nós. E ele estava atento e esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e os seus ossos e do tornozelo receberam força. E saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E pegando-se o coxo, e apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, e no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes à presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, e desejaste que vos fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isso, como faz também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados,
e assim venham tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis, em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas de Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com com os nossos pais, dizendo a Abraão: e na tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Citando Deus, a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. E é, como o capítulo é pequeno, a gente começa lendo para ter um norte quando estiver estudando versículo por versículo, já que é uma leitura bem prática. É, Daí a gente parte do contexto histórico, né, desse capítulo, né, o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora. Então, Lucas, depois de historiar o primeiro sermão da Igreja de Cristo, no primeiro dia da sua organização, lá no capítulo 1, 2, e o resultado dos primeiros apelos aos pecadores, passa a narrar a história de um dos primeiros milagres da Igreja, né? Já tinham dito antes, né, no capítulo 2, que muitas maravilhas e sinais se faziam, né? Os apóstolos faziam milagres e maravilhas, né, depois do Pentecostes, mas Lucas não tinha falado quais eram, né? Então esse é o primeiro milagre, assim, propriamente denominado dos apóstolos depois do Pentecostes, né? Depois de falar. Então a na porta do templo está acentuada porque foi feita no templo e porque salienta o glorioso fruto do ministério de curas. Então, a gente tem duas importâncias, né, que é o ministério de curas sendo exercido, né, sendo exercido, e por alguém que se encontra no templo, né? O coxo não podia entrar no templo para adoração porque a lei o impedia. Hoje, né, isso é um adendo pessoal. Hoje acontece o mesmo, aliás, acontece o inverso. Existem os coxos, mas eles não estão fora do templo, eles estão dentro, né? São os coxos espirituais. Porque não creem no poder do nome de Jesus, né? E essa incredulidade impede que essas pessoas vejam o milagre acontecer, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e até sempre. Então o milagre vai acontecer de qualquer maneira. Só que muitas vezes essas pessoas estão atrofiadas espiritualmente e acabam não percebendo o milagre em suas vidas, né? Essa parte de Jesus é o mesmo hoje, ontem, mesmo ontem, hoje, eternamente, está em Hebreus 13:8. Aí a gente passa para o versículo primeiro, como nós falamos, subiam juntos ao templo, né? João, certamente os outros discípulos também subiam, mas a ênfase aqui nos dois da qual o milagre ficou responsável, né? Então, os discípulos de Jesus continuaram a seguir as tradições judaicas, ou seja, indo ao templo, né, para a oração. O serviço de oração era acompanhado de dois sacrifícios diários, um pela manhã e outro à tarde. A nona hora, que é a referência feita na passagem lá, é uma referência às 3 horas da tarde, né? Se a gente contar lá, igual foi na, no Atos 2, né? A gente tem a terceira hora, né? Que é 9 da manhã, depois das 6, né? 3 mais 6 dá 9. E 6 mais 9 vai dar 15, né? A partir das 6 horas era contada as horas. Então, quando falar nona hora, você coloca o valor que a Bíblia te dá e acrescenta 6. Você vai ter 15, era as 3 da tarde. E a gente já sabe que o tempo era medido assim, né? O dia só valia quando o sol nascia e até quando ele se punha. Então era de 6 da manhã
às 3 da tarde. No versículo 2, como a gente viu, o coxo ele não ia para o templo, né? Ele era levado para a porta do templo. Então, ele era coxo, não conseguia andar. Não era que ele era manco, né? Ele era totalmente inválido, né? Para poder andar. Então, ele era carregado. Então, o coxo foi trazido para perto da Porta Formosa. E essa porta servia para dar acesso ao pátio das mulheres, no interior do templo, tendo ao lado de fora o pátio dos gentios. Esse pórtico era como uma porta frontal do próprio templo. Então, da Porta Formosa para a parte interior do templo, ainda tinham dois pátios, né? Então, da Porta Formosa, onde esse coxo estava, dava acesso ao pátio das mulheres, que dava acesso ao pátio dos gentios, né? Que eram das pessoas que não eram cristãs ainda, e ficava como acesso frontal, né, a porta de frente do templo. A gente sabe que o templo de Jerusalém, ele tem inúmeras não, né, ele tem várias portas e cada ela é direcionada a uma região específica, né? A porta do norte, a porta do sul, a porta da Formosa, a porta das águas. Então cada porta tem a sua especialidade, a sua característica principal. E essa, como o nome já fala, era Formosa porque ela era uma das portas de acesso frontal ao templo. Por isso que o nome dela é Formosa. A Porta Formosa era um lugar ideal para o coxo mendigar, né? Os que ignoravam os pedidos dele podiam ter dificuldades em adorar a Deus pelo sentimento de culpa de não ter dado nada para o cara, né? E além disso, quantas pessoas deixavam o templo, eles estavam mais propícios a dar alguma ajuda a alguém. Né? E aqui eu lembrei de uma igreja lá no Ceará, que é a Igreja Católica de São Francisco da Chaga, não, da Chaga, não quero ideia. Sim, o cara era ligeiro, mas imagina o povo, né? Ele devia falar para onde ele queria ir, né? Mas o povo mais levava ele, né? Não, vou deixar você aqui você vai ganhar mais dinheiro. Lá no Canindé, tem uma igreja, que acho que é do Padre Cícero, eu não lembro, não lembro o padroeiro, mas ela é muito grande, né? E tem vários portões para entrar. Daí tem um determinado portão, que é o que tem mais degraus, né? Tem mais degraus. Cada degrau fica dois, três mendigos, né? Fica um em cada extremidade do degrau e outro no meio, na maioria das vezes. Dali, é, as pessoas vão ali para agradecer milagres, né? Curas e tal e para pedir também né, pelo ano e tal. E daí, igual o texto fala, né? As pessoas que vê o cara pedindo e não dá, quando chega lá no dentro do tempo que vai pedir para Deus, a consciência bate na hora. Assim, mas tu não deu pro cara que tá pedindo lá, e tá pedindo para Deus agora. E daí a própria consciência do homem acaba cobrando ele, né? É, isso é como se fosse um lampião, todo caracterizado, né? Daí ele apelava pro sentimental, né? E eles apelam pro sentimental, né? Então, ou você dá para que Deus não rejeite as suas orações, né? Que é o caso de você estar indo, entrando na igreja, ou você dá depois que sai do templo em agradecimento ao que Deus fez, né? Então, ou você dá ou você dá. Daí ele estava no lugar estratégico, né? Porque os judeus não iam julgar ele, né? Porque a entrada não era especificamente para judeus, né? Era mais para quem era gentil e para as mulheres, né? Então ele não ia ser julgado. A mulher, como detentora das compras de casa, né? Tinha acesso ao dinheiro, coração mais frágil, né? Os gentios querendo ali demonstrar maior caridade também, e dali ele poderia ter inúmeras ofertas, né? Então é um lugar bem até para mendigar, a gente vê que há uma estratégia, né? Para as coisas mais simples da nossa vida, há uma estratégia que faz com que nós consigamos cumprir
essas coisas simples de uma maneira mais fácil, né? E daí, né, esse ato de mendigar nas portas das igrejas é tão comum, né, que desde a antiguidade já se faz, né? Então é normal você sempre vê, né? Embora aqui em Brasília ou no Goiás as pessoas prefiram as portas das lotéricas, né? Lá na Viçosa, que é o lugar que dá mais gente, né? E daí, mais os interiores, onde os lugares mais frequentados são as igrejas, né? Seja ela evangélica ou católica, a galera fica mais nas igrejas. É, daí a gente passa para o versículo 4 e 5, né? Vendo que é um tema bastante usado, né, para ministrações, que é a frase olha para nós, né? Que é aquela chamada de responsabilidade, né? Que muitas vezes a gente é induzido a pensar de uma única maneira, que é de chamar a responsabilidade para si, né? Mas a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes o cara que está mendigando, ele nem olha para a cara da gente, né? Ele só levanta a mão porque ele já não tem mais nenhuma expectativa de nada, né? Então, se você já passou por uma situação assim, a pessoa olha para te pedir, baixa a cara, você tira a mão, o caneco, fica balançando com as moedinhas ali, né? Dependendo, e ela não procura encarar muito porque a situação de pena já é muito grande, né? Então, quando Pedro fala para o mendigo olhar para ele, né, para que ele pudesse fixar os olhos e ou ansiar por mais coisas, ou dizer assim, caraca, o bicho mandou olhar, então agora ele vai me dar um saco de moeda. Né? Era para deixar ele esperançoso pelo que ia acontecer. Então, esse olha para nós, e esse olha para nós que Pedro fala, boa noite, Nath, que Pedro fala no versículo 4 e 5, ele era importante porque ele fazia com que o coxo ele prestasse atenção, né? Porque ele poderia e recebeu, né? Algo mais importante do que a mão estendida, né? Ele ia receber muito mais do que apenas simples moedas. Então, muitas vezes a gente está fazendo algo, né? E não está nem prestando atenção. Esse ato de olhar para nós, né, que Pedro fala assim, olha para nós, presta atenção, é uma chamada à responsabilidade, né, dos apóstolos, de olha para nós que daqui vai sair coisa boa, né, de garantir alguma coisa, né, então os apóstolos têm essa chamada de responsabilidade, mas ele desperta também a responsabilidade do aleijado, né, do coxo, né, eu falo falar coxo a entender que ele é só uma pessoa manca, né? Mas não é. É um aleijado, ele não anda, né? Ele não anda, as pessoas carregam ele. Então, pode ser que pareça, é um coxo, só manca. Não, ele é chato mesmo. Daí essa chamada de responsabilidade, ela cai muito bem nos dias de hoje, né? Que muitas vezes a gente está ali como um mendigo dentro da igreja, com a mão estirada, querendo receber as coisas, mas não é nem prestando atenção, tá nem, só quer que a bênção caia na mão, e daí no outro dia a gente vai com mesmo com a mão estirada, com a mesma cara de mendigo, pedir novamente. E essa chamada que os apóstolos dão, né? Olha, na verdade é Pedro fala, mas ele não se põe só, né? Ele podia dizer assim, olha para mim, né? Mas ele fala, olha para nós. É, essa chamada, ela nos desperta a ter atenção naquilo que Deus está fazendo, seja dentro da igreja, no decorrer de um culto, ou seja na nossa casa, no decorrer da nossa vida. Nós temos que estar atentos, porque as oportunidades físicas, né, as oportunidades do nosso dia a dia, físicas, elas são difíceis de perceber. Agora imagina as oportunidades espirituais. Se para a gente, né, o ser humano convencional, é complicado e passa despercebido as oportunidades que ele perde, imagina as oportunidades espirituais. Então, se a gente não estiver olhando atentamente para Deus, e para as coisas que ele faz através de seu filho, né, a gente vai acabar passando o resto da nossa vida mendigando coisas que não vão acontecer porque nós não estamos atentos.
Então a gente tem que ir por esses dois lados dessa frase de ministração ativa, né? Que é a frase do olha para nós. E dizer assim, olha, a gente tem que olhar, prestar atenção, porque a gente vai receber algo. Daí, Pedro vai no versículo 6, né, falar para ele, né, as condições dele, né? Pedro cria a expectativa, né, do coxo, assim, ó, olha para mim. Aí o cara já fica, isso eu estou conjecturando, não quero que aconteça. Mas é de se pensar que quando alguém está pedindo esmola, ele é convidado a prestar atenção, ele vai receber muito mais do que aquilo que ele está esperando, né? Então, Pedro, ele dá essa inflada no coxo, mas depois ele já joga um balde de água fria, né? Que o cara tava esperando as moedas e já passou, ó, não tem um ouro nem prata, não tem prata nem ouro. Aí o bicho já fica, ó, mano, vai me dar o quê? Né? Claro, isso é um pensamento só. Pedro fala, não tem ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, os apóstolos indicaram imediatamente que eles não apresentavam a si mesmos naquilo que eles estavam prestes a fazer. Eles estavam apresentando a Jesus Cristo. Por causa do nome de Cristo, o mendigo receberia o milagre de Deus. A frase no nome de Jesus não era uma forma mágica, né, usada para dar alguma garantia à oração, assim como nós fazemos hoje. A gente muitas vezes usa o nome de Jesus como um mantra, né? Ah, vai chover em nome de Jesus. Ah, vai fazer sol em nome de Jesus. E acaba que a gente usa o nome de Jesus em vão. Eu não lembro se é um mandamento bíblico ou se é um mandamento católico, né? O não usar o santo nome de Deus em vão. Eu não me recordo agora. Mas a gente tinha isso na igreja, né? Os 10 mandamentos. Se eu não me engano, era o segundo ou era o terceiro, que era não usar o santo nome em vão, né? E daí a gente, como crentes, sabe, imagina quantas vezes você não já falou assim em nome de Jesus, só por falar, sem mensurar o poder que há no nome de Jesus. Ou e a gente não tá falando nem do amém, né? Que a gente usa o amém como sim, né? O cristão tradicional, então, porém, ele não fala assim, ele fala amém. Vamos sair hoje, depois do culto? Amém. Ele fala assim, fala amém. É amém. Tá tudo bem? Amém. Boa noite, amém. Aí isso já virou mania, né? E em nome de Jesus, para nós, virou um mantra, né? Um final de oração que vai dar, sei lá, uma credibilidade, né? E muitas vezes nós usamos isso sem mensurar o poder que tem o nome de Jesus e na ação a qual nós estamos empregando o nome de Jesus. O nome da pessoa representava a autoridade e a influência dela. O poder do nome de Jesus é proveniente do que o Espírito Santo está por fazer por causa desse nome. O poder do nome de Jesus, ele tem aquilo que o Espírito Santo vai fazer por causa do nome. O poder do nome de Jesus é proveniente do que o Espírito Santo está por fazer por causa desse nome. Óbvio que Pedro e João não colocaram suas mãos no mendigo e oraram para que Deus o curasse. Mas, imbuídos do poder de Deus, ou seja, né, cheios de atributos, cheios do poder de Deus, para realizar sinais e maravilhas, apenas disseram a ele, levanta e anda. Lá, né, nós vemos que ele fala, em nome de Jesus Cristo, não é qualquer um, é o Nazareno. Nós sabemos que na história do cristianismo, né, na história do judeu, apareceram muitos messias, né? Então, muitas vezes quando vai citar o nome de Jesus, né, colocam o Nazareno, ou Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, porque é uma maneira de especificar qual Jesus
né? Ou qual Cristo era, né? Nós temos que Jesus era o nome, né? E Cristo era a atribuição. A gente sabe que Jesus é um português de Yehoshua, né? Que é a pronúncia quase igual a isso aqui, que não é isso aqui, do hebraico e do grego também. E Cristo é a atribuição, né? Que como Messias, o Salvador, o Nazareno é do lugar onde ele veio. Né? Então, como apareciam tempos e tempos, né? A gente sabe isso através dos livros apócrifos, né? Que são os que não estão na Bíblia que a gente usa. Nós sabemos que vários Messias apareceram, né? E Jesus, ele tinha essa atribuição de depois do nome dele vir um lugar de onde ele era, né? Que era para as pessoas saberem de qual Jesus se tratava. A gente tem que tomar o conhecimento, né, a partir desse versículo, do poder do nome de Jesus e não que a gente vá deixar de usar o nome de Jesus, mas usar com sabedoria. Faz parte do meu culto racional saber a quem eu emprego o nome de Jesus, ou em que eu emprego o nome de Jesus. Eu não posso tornar o nome de Jesus, ou a ação que o Espírito Santo vai fazer pelo nome de Jesus, uma futilidade. Meu Deus, ganhar em nome de Jesus. É a futilidade. E daí a gente acaba que torna essa expressão que deveria ser não, né? Que é, né, uma expressão de poder em algo banal, sabe? Por um secretismo da gente, né? Uma maneira robotizada. A gente aprendeu assim, a gente vai fazendo assim, só que a gente tem essa oportunidade de mudar as gerações vindouras, né? A gente aprendeu assim, mas não quer dizer que a gente vai morrer fazendo assim, igual aquela novela lá da Gabriela, né? Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente aprendendo, né, com os estudos, a gente tem a oportunidade de mudar as gerações, né? Partindo da nossa. Então, a frase no nome de Jesus, né, quando Pedro usa, no nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda, não era uma fórmula mágica para usar, né, ou para dar alguma garantia ao que Pedro falava, né? Até porque o Espírito Santo já estava sobre ele, né? Se ele quisesse dizer, né, orar e a pessoa levantasse, o Espírito Santo que havia nele faria de acordo com o desejo do coração dele, porque era algo que Deus queria fazer. Mas tornar o nome de Jesus famoso para a época da igreja era primordial, porque senão você não ia acreditar. Como você vai acreditar em quem você não conhece, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o nome de Jesus ele é muito enfático e enfatizado no livro de Atos, porque era a pessoa que tinha que ser, sabe, tá nos arredores de Jesus. Então, Pedro jamais ia querer levar a glória para si, e ele toma conhecimento disso na hora que ele vai operar um milagre através do nome de Jesus ou através do Espírito Santo na vida desse rapaz, desse homem. Ele sabe disso, ele sabe que quem tem que ser glorificado, quem tem que ser exaltado e se fazer conhecido para o crescimento da igreja é Jesus. E daí mesmo que ele tivesse o poder pelo Espírito Santo para fazer a cura, para curar o cara, né, ele poderia muito bem fazer, mas ele opta por dizer assim, ó, vamos levantar o nome do homem. Né? Bota o nome nas rodas de influência. Então é pelo poder do nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Não sou eu, não, é Jesus. Lembrando, isso também serve para a gente nas atribuições que nós temos, sabe? Eu orei por fulano e fulano arrumou um emprego. Sim, e o nome de Jesus? Gente, isso nos alerta, né, para não tomar a glória de Deus, não ser o dono do milagre no lugar de Jesus, né? Nos colocarmos como servos, né, amigos e usuários de uma graça que não somos merecedores, né? Nós somos assim, né, usuários de uma graça que não somos merecedores. Através disso, nós conseguimos impactar a vida de alguém, mudar a vida de alguém,
seja para melhor ou, em alguns casos, para pior, né? Dependendo da forma que você usa os seus dons, você pode virar uma bênção ou uma catástrofe na vida das pessoas. E daí o critério de estar exaltando o nome de Deus naquilo que nós fazemos, ele deve ser levado à ponta da língua. Nós devemos estar completamente antenados nisso. A glória é de Deus, a glória é de Deus, né? É uma das solas lá de, de né? Só lhe deu glória. A glória é só do Senhor. Então, consegui um emprego por causa da oração, a glória é de Deus. Foi por causa do nome de Jesus. Eu consegui passar de ano, a glória é do nome de Jesus, sabe? Então, isso nos deixa atentos também para o uso do nome de Jesus Cristo, né? Não como um mantra, não como uma rúbrica, né? Um documento com assinatura embaixo, mas como um direcionamento para a glória, de quem é a glória. Nos versículos 7 e 8, né, a gente vai ver e vai apreciar o acontecimento do milagre. Né? Nós temos vários milagres nos evangelhos, mas melhores, as melhores versões dos milagres vão estar no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, porque ele é o evangelho mais detalhado, porque Lucas ele detalhava melhor. Né? Nós temos nos três evangelhos sinóticos os mesmos milagres, né, tratados de maneira diferente. Alguns só falam assim, e fez a lama e curou, e foram curados, e voltaram curados. Né? E Lucas ele se dá, né, ao trabalho, talvez porque era comum para ele, de relatar acontecimento pelo acontecimento da maneira mais minuciosa possível. No versículo 7 e 8, nós temos como índice, né, que o Pedro e João, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e os seus ossos tornozelos receberam força. E saltando ele se pôs de pé e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então seus pés e tornozelos se firmaram. Lucas, um médico por profissão, descreveu o que acontecera e instantaneamente foi concedido as forças às partes do corpo que precisavam de restauração. O suprimento sanguíneo foi estendido aos músculos, o cérebro enviou sinais para os nervos dos pés e tornozelos. O fluido necessário às articulações nas juntas foi restaurado e os músculos e ligamentos atrofiados ganharam flexibilidade. Os pés, repentinamente, suportavam o peso do homem. Lucas escreveu o que eu acabei de ler, né? E os seus pés receberam, e os ossos tornozelos receberam força. Cabe a gente salientar para essa explicação que assim nós somos acostumados a olhar o milagre no topo, né? Lá em cima, só o milagre já pronto, já feito, mas não o caminho que levou para que o milagre fosse concluído. Nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro, mas o caminho para Lázaro ressurgir, né, foi morrer. Nós temos o milagre da ressurreição de Jesus. Claro que não se trata de um milagre comum, né? Nós também sabemos que para ele ressuscitar, ele teve que morrer. E assim, o milagre da filha de Jairo, o milagre do menino lá, esses milagres, eles têm uma raiz, né? Não é só o topo do iceberg que está aparente, o milagre, né? Tudo aquilo que está por baixo da água. E, e tomar atenção nesses aspectos faz com que a gente preze muito mais o milagre que Jesus faz em nossas vidas, sabe? São que a BKJ, os seus tornozelos e os pés receberam força. Receberam forças de onde? Né? E aqui no texto a gente vai saber, né, que para receber força há o estímulo do cérebro, né, a circulação sanguínea, as juntas, os ossos, a posição que os pés estão, né, muitas vezes atrofiados, eles vão voltar ao normal, sabe? Existe um percurso muito detalhado e
e muito minucioso para que esse milagre acontecesse, né? Nós vemos o milagre da pessoa que não conseguia andar, andar. Então, começa lá da cabeça dele, né? Então, a ficar atento para esses detalhes, não só na leitura bíblica, mas nas nossas vidas, faz com que a gente preze pela nossa vida, né? Em Cristo, claro. A nossa vida fora de Cristo, ela não tem nenhum valor. A gente, olhando para o milagre de uma maneira microscópica, nós vamos começar a dar valor, não que a gente não dê, né? A dar mais valor para esse milagre, né? O Senhor fez um milagre na minha vida e me tirou do mundo das drogas, né? Mas como, né? Ele me tratou com internações, ou eu dormi e no outro dia o Senhor mudou completamente e eu já não era mais o mesmo. Então, tomar essas peculiaridades do milagre, elas fazem com que a gente busque mais, né? Então, é por isso que tem um negócio legal nas assembleias que é compartilhar para a edificação da igreja. O que é edificação da igreja? Para aumentar a fé da igreja. Quando você compartilhar o seu testemunho, ele está falando exclusivamente do milagre que Deus fez na vida dele. Então, por isso, muitas vezes, um testemunho é extenso, cansativo, porque existem muitos detalhes, né, que tem que ser mencionados, que o milagre venha a se tornar notório. E muitas vezes a gente conversa e nem dá tempo de falar tudo, né? Do que tudo que a gente era, ou tudo que aconteceu para essa mudança chegar a gente está hoje, né? É, e daí o versículo 7 e 8 fala do milagre e do que aconteceu depois do milagre, né? Fala que os seus pés e tornozelos receberam força e no instante ele levantou, saiu saltando, se pôs de pé, andou, entrou no templo, pulando, andando e louvando a Deus. No versículo 9 vai falar que as pessoas viram ele fazendo isso, o ex-coxo, né? Então, todo o povo viu andar e louvar a Deus. A opinião pública foi um fator importante na decisão dos líderes, tanto na condenação de Jesus, como no tratamento dos que dispensavam aos apóstolos. Lá para frente, né, no próximo capítulo, que depois que os apóstolos, né, os milagres, Deus começam a tratar eles com melhores olhos, né? Não são pessoas que vão causar estragos, assim, né? Mas pessoas que trazem coisas boas. E a decisão pública, ela pode influenciar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Nós vamos ver em Mateus 27, 24, nesse texto, né, sobre opinião pública, é a opinião onde o povo, né, escolhe Barrabás em lugar de Jesus, né? E a gente sabe que lá que não encontrou condenação em Jesus, né? Para levá-lo a- ao julgamento, né? E daí, como ele não queria ficar de mal com o pessoal do alto clero, com os doutores da lei, ele resolve colocar em xeque o voto do povo. Ele fala, eu vou lavar minha mão, o povo que decide. Aí o povo já voltado de ódio contra Jesus escolhe Barrabás e daí nós temos todo o martírio de Jesus a partir da escolha do povo, né? Claro que isso tudo faz parte do plano de Deus, a respeito da salvação e a morte de seu filho. A gente tem essa opinião pública como divisor de águas, o bem e para o mal. Isso ela serve até hoje, né? Lembrando da ministração de ontem, né, do culto no lar, a Paula está falando para a igreja de Corinto assim, vocês fazem parte da graça e são julgados pelo aquele que vocês fazem dizendo que é graça.
Aí vocês vão ser odiados pelos judeus e pelos que não são judeus. Essa opinião pública, ela ainda é ativa até hoje em relação à nossa vida com Cristo na igreja, né? Então, por isso que é bom a gente dar bons testemunhos da nossa vida cristã. O versículo 10 fala que as pessoas conheciam esse coxo, né? Esse ex-mendigo, esse ex-aleijado, né? E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas. Então o pessoal já conhecia porque ele estava ali direto, né? Então era como, oh Deus, como é o nome do aquele cara lá da padaria lá do Ingá, lá em cima? Esqueci o nome dele. É uma figurinha carimbada, né? Todo mundo conhecia ele. É o Tião, pronto, lembrei, o Tião. No Ingá tem um rapaz que ele não passa necessidade, né? Ele tem distúrbios mentais e ele gosta de ficar na padaria pedindo ajuda, né? Pedindo esmola. Ele tem casa, tem família, mas ele, pela condição mental em que ele se encontra, ele acha melhor ficar fora, né? Daí ele é tipo uma celebridade no Jardim Ingá, aqui onde a gente mora, né? Porque ele é conhecido por todos, né? E existem várias campanhas para ajudar a família dele, que embora ele tenha uma família carente, né? E daí é como se fosse o Tião, né? Que é conhecido por todo mundo, que do nada parecesse de boa, cabelo arrumado, terno e gravata, dentro da igreja glorificando o Senhor. Pronto. Não tem exemplo melhor do que esse. E as pessoas que conheciam, né, estavam assim, o que aconteceu? Eu vou, eu vou dar essa aqui e colocar de novo, então. Gente, todo estudo, ele tem slide. Quando sumirem para vocês, vocês avisem, tá? Que daí eu vou e corto a apresentação e apresento novamente. Realmente não some para todo mundo, né? Só para o Samuel que é especial. Voltou para tu, Samuel? Beleza. É, como eu falava, né? As pessoas conheciam esse coach, esse ex-coach, né? Então eles sabiam da realidade que era, né? A dele. Então, dia após dia, o povo via o mendigo, né? Talvez durante muitos anos. A cura dele não podia ser uma encenação, né? Não era alguém de fora que as pessoas diziam que ele era aleijado, né? Era alguém que o pessoal conhecia, né? Então, quando o mendigo ficou de pé e andou, a única explicação razoável para o fato foi que Deus o havia curado. É, o versículo 11 e 12 vai falar sobre a reação do povo depois de ver o milagre, né? Depois de ver o milagre. E aqui vai ressaltar, né, que embora o texto da antiguidade, né, desse tempo aqui, né, desse tempo, o templo era lugar de pessoas com direcionamento divino, né? Vamos dizer assim. Embora Deus tivesse já passado um período de 400 anos, né, que é o tempo do testamentário, né, do silêncio de Deus, né, as pessoas continuavam com seus rituais, né, os sacerdotes, esperando que Deus falasse novamente, né. Então, Deus não falava mais, né, a partir de Zacarias, Deus não fala mais com o povo especificamente, salvo duas ocasiões
que Deus fala no Novo Testamento, mas ele não fala aquela fala de a uma pessoa específica, né? Igual era no Antigo Testamento. Né? Nós temos passagens que Deus fala, e ele fala para uma pessoa específica e para os que estão ao redor, né? Que é quando Jesus vai batizar, né? Abre-se os céus, e uma voz como de trovão, né? Ecoa, falando: esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito orgulho, ou a quem me comprazo. Então, numa vertente, né, numa passagem, Deus estava falando assim: ó, esse aí é meu moleque, eu tenho orgulho dele. Ele vai começar o ministério dele agora. E ele estava indo para batizar, né, com João Batista. Deus abre os céus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e um som como de trovão, né, se ecoa, e as pessoas escutam que esse é meu filho amado, é que me compraz. Então, esse é meu filho amado que me dá alegria. É o início da carreira ministerial de Jesus. E a segunda vez é quando Jesus está no Monte das Oliveiras, se eu não me engano. Monte das Oliveiras. Deve ser, depois eu vejo. E já para finalizar o ministério, né? E daí aparece Elias e Moisés como homens vestidos de branco. E agora foi no meu computador aqui, parou. Parece Elias e Moisés como um homem vestido de branco, e Deus fala assim, né? Pedro toma a iniciativa, né? E vai falar: quer que a gente faça uma tenda para esse povo ficar, né? Então Pedro também viu os anjos, né? Então Pedro pergunta se querem que faça a tenda. No instante seguinte, um som como de trovão novamente, né? É escutado, e a voz que sai, ela fala assim, né? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ó, vocês têm que escutar é Jesus, né? No primeiro ato, Deus fala, né, que Jesus é o filho amado. Certamente, eu entendo que iniciando seu ministério, Deus dá uma voz de Jesus, né, pro que Jesus é Jesus. E no final, é, Deus fala para, ó, escuta ele, esse é meu filho amado, escutai. Então nós temos apenas duas vezes que Deus fala no Testamento, né, as que eu me recordo, são só duas vezes. E mesmo sem Deus falar, as pessoas continuavam com seus rituais, né? Os sacerdotes espiando as pessoas, né? Daí havia as festas e tal. E aquele coxo, né, tomando raciocínio novamente, ele estava lá há muito tempo. E ninguém, com poder divino ou não, ninguém se atreveu a curá-lo, a orar por ele ou a consagrar alguma coisa, né? Então foi algo que quebrou os padrões, né, que existiam. Foi algo que não acontecia, né, desde o tempo de Jesus, que os milagres de cura e libertação foram acontecer com Jesus. Nós temos que as pessoas eram leprosas e doentes, elas eram instruídas a morar é, em outro lugar, em cavernas, em montanhas, né? E não tinha como curar, né? Não existia cura, então as pessoas iam morar escondidas. O caso do, do coxo não foi diferente, né? Não tinha cura, como não é uma lepra, né? Quando é jovem, ele ainda tinha ajuda das pessoas o levando para o templo, né? Colocando e tirando, levando e deixando, e retornando. E daí nós vemos que quando não há, né, um vínculo do povo ou do homem de Deus com Deus e com o Espírito Santo e com Jesus, o povo perece sofrendo, né? A Bíblia nos fala que o meu povo sofre, né? O Deus fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O slide sumiu, Nath, porque o computador deu tela azul, mas eu tô
Estou colocando já de novo, tá bom? Uns 2 ou 3 minutos eu coloco novamente. E daí, quando a gente não tem uma ligação direta com Deus, a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba atrofiando. Então, esse caso, ele vem nos relatar que, assim, para a gente não atrofiar, principalmente a nossa fé, a gente não atrofiar principalmente a nossa fé, nós temos que desenvolver constantemente, né, uma conversação com Deus, né, um diálogo com o Senhor, né, para que a gente possa ser fortalecido e que as coisas comecem a acontecer, né, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Se todo mundo na igreja desenvolver uma intimidade com Deus a ponto de os dons, né, os mais inúmeros dons possíveis, de cura, libertação, profecias, palavras e milagres, línguas, essas coisas todas, quando a gente desenvolver uma, uma interação com o Senhor, a maneira que esses dons fiquem totalmente disponíveis, tanto para a igreja, tanto para quem está me vendo de fora, as pessoas vão se achegar a mim como esse público se achegou a Pedro e João, né? As pessoas só ficaram atônitas seguindo Pedro e João porque viram o milagre. Elas viram o milagre e ficaram assim, estupefatos. Poxa, o milagre! Glória a Deus, vamos seguir os homens do milagre. Pensando, né, que o milagre era por conta de Pedro e João, né? Coisa que a gente viu que os dois deixam bem claro que não foram eles, né? Ó, não foi a gente não, vocês estão seguindo, estão nos seguindo, achando que fomos nós, mas não foi. Vou só um minutinho, eu vou transmitir minha tela aqui rapidão. Hum, quando passa no celular, né, vocês vão ficar com a tela bem reduzida de tamanho, né? É só enquanto o computador faz a obra aqui de reiniciar. Então, vocês estão conseguindo ver, vou aumentando assim para ficar melhor de visualizar, tá bom? Como eu dizia, né, o povo todo correu atônito para junto de Pedro e João, porque eles viram, né, o milagre. Então o povo todo estava seguindo os apóstolos, mas eles imediatamente deram toda a glória a Deus. Então era uma oportunidade que muita gente usa para se promover, né? Ah, a gente vai chamar o pregador fulano de tal, que foi 70 vezes no céu e 72 vezes no inferno. Então, fazer milagre é uma ação, né, que é para promover o nome de Jesus, mas muitas vezes a gente usa para promovermos a nós mesmos. Então, imediatamente os apóstolos deram todo o crédito a Jesus, né? O versículo 11 e 12, como a gente leu no início, vai falar assim: apegando-se ao coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, né, o povo correndo para perto deles,
Ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que é que vocês estão maravilhados com isto? Ou porque olhar seriamente para nós, como se fosse nosso, ou como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos a este homem andar? Então, por que vocês estão seguindo a gente? Vocês acham que fomos nós que fizemos isso? É, Pedro deixa que não foram eles dois, né? Então ele fala no versículo 13, né, a quem pertence, né, essa glória. Ele fala que o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste. Aí ele vai falando, o mesmo Jesus que vocês entregaram, pelo poder do nome dele, foi o mesmo Jesus que curou esse cara. Daí Pedro, ele, no versículo de 3 ao 16, ele está explicando o poder que tem o nome de Jesus, né, a ação de Jesus, para fazer aquele milagre. Falando que a referência que Pedro usa ao filho, né, quando ele chama Jesus de filho, nós temos que entender que para o judeu, tanto o antepassado quanto o de hoje, é um tipo de heresia chamar Jesus de filho de Deus, né? Ele, eles não entendem como Jesus sendo filho de Deus. Então, a referência que Pedro dava em relação a Jesus ser filho de Deus era proveniente da leitura da passagem do servo sofredor, que está lá em Isaías 52:13, né? É um salmo messiânico. Jesus pode ser considerado o servo de Deus, porque deu a sua vida como oferta para o pagamento da dívida dos pecados da humanidade. Pedro diz que a cura do mendigo era um sinal da glorificação de Cristo. O povo entregou Jesus a Pilato para ser crucificado, mas ainda assim Deus levantou ele dentre dos mortos, o mesmo Jesus crucificado. E foi no nome desse mesmo Jesus que o homem coxo fora curado. Então, Pedro está falando assim, ó, mesmo você tendo feito tudo o que fizeram, né, mesmo tendo entregado Jesus, é, mesmo tendo é, escolhido Barrabás, o mesmo Jesus que vocês entregaram, ele foi ressuscitado por Deus e o poder que tem no nome dele foi capaz de fazer esse milagre, essa maravilha. No versículo 17 ao 18, Pedro está falando para as pessoas, né, que vocês podem perceber que desde o versículo do 1, né, que quando Pedro começa a falar ali no 1, no finalzinho do 1, até, até agora, tudo que Pedro vai falar em relação a Jesus, ele pega um texto lá de trás, né, lá do Antigo Testamento, para dar credibilidade às coisas que Deus falava a respeito do próprio Jesus através dos profetas, né? Então, tudo aquilo que Pedro fala, né, como já disse antes, tudo aquilo que Pedro fala, ele vai dar embasamento bíblico com o Antigo Testamento. E dessa vez não foi diferente, né? Pedro fala assim, mas Deus assim cumpriu o que antes, né, o que antes já tinha falado, né? No sermão lá em Atos 2, Pedro coloca em pé, né, de igualdade a responsabilidade humana, tanto dos judeus como dos romanos, com relação ao plano determinado de Deus. Então, Pedro, quando ele vai dar o sermão, né, no, no Atos 2, ele fala assim que o povo, né, seja ele judeu ou não, ele tem que se arrepender para fazer parte da profecia de Joel, né, que a profecia fala que Deus vai derramar o seu espírito e vossos filhos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então, quando Pedro faz esse sermão, ele está dizendo assim, olha, é, vocês estão maravilhados com o quê? Eu já falei isso tudo antes. Antes mesmo de esse milagre acontecer, eu falei para vocês que o arrependimento ele vai trazer os milagres e as maravilhas. Basta vocês se arrependerem. Então, Pedro nos lembra no 17 e 18, ele já tinha anunciado isso antes. Ele vai falar assim, agora, irmãos, eu sei que por
ignorância, vocês fizeram isso, né? Como também os vossos governantes, que foi entregar Jesus. Mas essas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo faria, assim ele cumpriu. Então, assim, não, eu sei que vocês traíram Jesus por ignorância, tanto de vocês quanto dos seus líderes, né? Então, essas coisas que Deus falou, né, está falando no versículo 18, através dos seus profetas, sobre o sofrimento de Cristo, né? E tudo se cumpriu, né? Pedro está falando para o povo, né? Isso tudo se cumpriu. Já era necessário que Pedro trouxesse de volta a lembrança do povo, o que Deus tinha ordenado, né? O que Deus tinha falado e as coisas que precisavam se cumprir, né? Aí a gente passa para o versículo 19 e 20. Quando Pedro fala no final do versículo 20, 19, que vai chegar o tempo em que virá o refrigério da parte de Deus, né? Eu vou dar mais uma pausa, eu vou tirar a apresentação desse celular e vou passar para o computador novamente. Exatamente, Samuel. Consegui ver seu comentário agora, porque no celular eu não consigo acompanhar, né? Se ele não deixasse claro que foi Jesus quem curou, eles iam ser os perseguidos da vez, né? O pessoal ia dar glória para eles, em vez de acreditar em Jesus, né? O novo dono do evangelho seria Pedro e João, né? E isso eles já sabiam de antemão que poderia acontecer, né? E não quiseram que isso acontecesse. Então já voltou a aparecer o slide para todo mundo, né? Agora fica melhor de visualizar, tanto para vocês quanto para mim, poder ver o comentário de vocês. E a gente vai dar continuidade. Geralmente o computador faz isso, ele desliga sozinho, mas aí a gente consegue transmitir pelo celular e pelo computador. Venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro está dizendo 19, né? Depois que ele fala que as coisas que Deus falou que ia se cumprir, se cumpriram. É, no 19 ele fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, a palavra traduzida para refrigério refere-se à restauração da força e vigor. Então, Pedro está dizendo assim: olha, vocês têm que se arrepender de seus pecados e das coisas ruins que vocês fazem, para que a força, né, a vontade da parte do Senhor, né, que faça o refrigério do Senhor, a força, a restauração do vigor e da força da parte do Senhor em vocês possa vir. Então, a força é restaurada quando a esperança é restaurada. Então, Pedro desafiou seus ouvintes a arrepender-se e converter-se, a mudar o pensamento acerca de Jesus, considerando o Messias, né, e a servir a Jesus. O povo, né, tanto os judeus quanto os gentios, que não eram cristãos ainda, eles consideram Jesus como um profeta, né, mais um profeta que veio fazendo grandes sinais e maravilhas da parte de Deus, mas não como Messias, né, como enviado para a remissão de pecados. Quando a caminhada de Pedro ministerial, a gente vai analisar passo a passo,
ele foi aquele aprendiz que ele imitou Jesus, né, nos seus milagres e nas maneiras que Jesus fez os milagres, né? Jesus, quando ia fazer o milagre nas pessoas, ele não colocou a mão na cabeça para orar, né? Nem nada, né? Ele dava uma ordem, e se necessário, ele tocava na pessoa, né? No caso, nós temos os dois cegos que, na verdade, nós temos o cego, né? Que ele fez a laminha com saliva e saliva e barro e passou no olho, né? E esse ficou curado. E nós temos a Pedro fazendo as mesmas coisas que Jesus, né, de uma maneira mais singela, mas com o mesmo intuito de Jesus, que era de trazer as pessoas para perto de Deus. No versículo 21, Pedro, a gente vai falar mais uma vez, né, sobre essa restauração, né? Que é essa restauração, quando Pedro fala assim, o qual, entendeu? O 20 fala, e ele enviará Jesus Cristo, que já foi pregado, né? O qual era necessário que os seus recebam restauração em todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Deus sempre entendeu que essa restauração era, como a gente falou lá no começo, colocar Jerusalém e Israel como potência, né? Então, quando a gente fala, quando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Qualquer outro livro que remeta a Israel vai falar de restauração, né? Ele vai falando da israelita, de colocar Israel como uma potência novamente. A gente viu lá em Atos 1, aliás, 1:11, né? Sobre restauração do templo de Israel, quando eles falam assim, oh, não é essa restauração aí não. E a gente vai ver lá em Atos 17:31, né, que o povo ainda estava com esse pensamento que a restauração era essa restauração física, né, e ainda está com esse pensamento até os dias de hoje. No versículo 22 e 23, os líderes judeus esperavam o cumprimento da predição feita em Deuteronômio 18:15, né? Pedro anunciou esse cumprimento e o identificou Jesus como profeta predito por Moisés. Quando o versículo 22 fala assim, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentro do fogo. 22, ele foi 23. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta dentre os vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvis, ou seja, a ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Então, quando, quando o povo judeu lê esse texto, né, que Moisés fala assim, vai vir um igual a mim, né? O que foi que Moisés fez? Tirou o povo do cativeiro do Egito, levou para uma terra onde eles puderam crescer, onde eles puderam se desenvolver, né? A ideia do povo de Israel era essa, que ia aparecer um Messias, que ia tirar eles daquele cativeiro novamente, né, que Jerusalém estava, e colocá-los como potência. Mas se nós levarmos para o lado espiritual, Jesus fez exatamente o que Moisés falou. Deus vai levantar um igual a mim, que vai guiar o povo. Jesus, né, veio para religar, né, que é o termo da religião, religar o povo a Deus. Né? Então, o Jesus veio para ser o caminho, né, que leva o povo a Deus. Ele é esse caminho que leva o povo a Deus. É, então, Pedro falando, né, para o povo que Jesus é essa pessoa. Que Jesus era essa pessoa que Moisés falava. E no 24, 26, né, ele vai falar para as pessoas assim, ó, vós sois os filhos dos profetas e o concerto que Deus fez com os nossos pais. Esses judeus, né, que ao qual Pedro está falando, eram os primeiros receptores das bênçãos prometidas a Abraão, para anunciar
anunciadas pelos profetas e cumpridas em Jesus. Todas as famílias na terra, né? Nós também estamos incluídos nas bênçãos da purificação da iniquidade, pois esse era o propósito de Deus ao enviar Jesus. Daí, nós temos linkado, né, duas passagens do Evangelho. Na verdade, uma passagem do Evangelho, que é quando Jesus vai ministrar, a galera começa a apedrejar ele, jogar pedras, né? Daí ele sai no meio do povo, né? Eu creio que de uma maneira segurada, porque o povo não percebe que é ele que está passando, ou ele foi esconder o rosto, sei lá, não percebe que é ele que está passando, né? E daí nós temos, né? Eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Agora eu sou de todo mundo. Daí Pedro estava falando assim, olha, é, o profeta, né? O profeta Samuel, os profetas falaram que todas essas bênçãos elas vêm para a descendência de Abraão, ou seja, todo mundo que é judeu, o pessoal de Israel. Então Pedro está falando, olha, essas bênçãos aqui ó, são para vocês, mas não é só para vocês, né? Todas as famílias na terra, então todos nós somos descendentes de Abraão, né? De Abraão originaram-se todas as famílias da terra. Então, todos nós somos família pertencentes às profecias de Abraão, né? Cristo veio para nos incluir nas suas profecias, né? Na sua vindoura retomada e para nos relembrar das promessas feitas a Abraão, né? Que Deus fez a Abraão. No versículo 24, Pedro, depois de ter falado que as almas que não se converterem, né, vão ser destruídas, né, eles falam assim, e todos os profetas, desde Samuel e os que surgiram depois, todos quantos falaram também anunciaram esses dias. Então, todo mundo falou sobre os dias de Jesus. Vocês são filhos dos profetas do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, e da tua semente, todas as filhas da terra serão abençoadas. E Pedro está falando assim, vocês estão atônitos nessa correria porque vocês são as pessoas que são direcionadas a essa maravilha, né? E daí a gente tem que, quando a palavra nos dá para todas as famílias da terra em Abraão, nós tomamos parte, né, desse galardão de bênçãos através de Jesus Cristo, né? Que é o que nos liga com as promessas divinas, promessas de Deus, na verdade. E aí a gente acaba porque o versículo 29, ele fala, o 28 fala, né, das sementes de Abraão, que somos nós, e o 29 fala que ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, né, ou seja, depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi enviado primeiramente aos judeus, a fim de que cada um se aparte da vossa iniquidade. Então, os feitos de Jesus, né, podia ter sido dado por toda a Judéia, por toda a Galiléia, pela Samaria, ou por Roma, ou por outros lugares, né? Mas inicialmente foi dentro do templo, foi em Jerusalém, foi na festa, foi na comemoração judaica, foi algo voltado quase que especificamente, não falo especificamente, porque a palavra nos dá brecha para pensar e para acreditar que nós somos e confirmar que nós somos participantes disso, né? Mas, como Pedro fala, vocês foram os primeiros, sabe? Vocês foram os primeiros, então vamos se converter, vamos se apartar das nossas iniquidades. Então, quando Pedro fala assim, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, ele enviou primeiro a vós, mas tem um porquê, né? Por que Deus enviou Jesus aos judeus depois dele ressurreto? Porque para que eles pudessem se apartar, ou seja, deixar de lado as iniquidades, os pecados. Então, mesmo Jesus ressuscitado, ele veio para os judeus novamente, passou 40 dias lá, né, fazendo milagres e maravilhas para que o povo pudesse se apartar mais ainda do pecado e o reino de Deus, o reino de Jesus, fosse expandido. Como conclusão, nós temos que o texto de Atos 3, né, o capítulo 3, ele é muito utilizado, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido
ouvido falar sobre o coxo que recebeu o milagre, né? Então, ele é muito utilizado em pregações para mostrar a história de um homem que confiou que poderia receber o milagre de Deus e que a autoridade de Pedro e João não estavam no nome, que a autoridade de Pedro e João estava no nome de Jesus Cristo e não no nome deles mesmos, né? E não em si próprio. O que aquele homem achava que precisava era de dinheiro, mas o que ele realmente precisava era da cura. Muitas vezes isso acontece conosco também. Achamos que precisamos de algo e pedimos ao Senhor por tal coisa, mas o que ele tem para nós é muito melhor do que o que a gente pede, né? Isso é até uma passagem bíblica que fala que os planos que o Senhor tem para nós é melhor do que o que a gente pode pensar. Por isso a gente precisa conhecer a vontade de Deus e confiar no agir dele. O homem coxo, ou melhor, né, o ex-coxo, saiu de lá e foi contar para os outros o que lhe havia acontecido. Quando recebemos algo do alto, ou seja, de Deus, nós também temos essa necessidade, né, de levar o milagre aos outros, que muitas vezes rejeita, né? Tem gente que não acredita no testemunho da gente por falta de fé ou por inveja, porque não aconteceu com a pessoa vai dizer, não aconteceu comigo, não aconteceu contigo também, não. Deixar que essa incredulidade, né, dos outros tire de nós a alegria de ter recebido o milagre. Tem muita gente que recebe um milagre tão grande, tão grande, tão grande, que nem fala para ninguém porque ninguém vai acreditar. Os outros podem dizer que nossa bênção foi a coincidência, o resultado natural, mas nós, ou quem, né, vive o milagre, sabe o que tem vivido, ou seja, sabe o que aconteceu, né? É, E aqui nós temos o nosso tão amado questionário, né? Que agora virou moda. Vou colocar tudo em questionáriozinho no final. E esse aqui é bem fácil porque o texto é bem pequeno, né? Então, qual é o ponto principal da história, né? A história, embora tenha duas vertentes, ela tem um ponto principal. E qual era a doença do homem? Por que as pessoas o punham na porta do templo? Qual foi o resultado principal desse milagre? E por que a multidão ficou admirada e espantada? E daí o 7, né, a última questão vai ser pessoal, né, para você ficar queimando olhos consigo próprio. Relembre as curas e os milagres que Jesus já concedeu a você. Não de uma maneira topo de iceberg, né, que você vai ver só o final do milagre, mas de uma maneira igual o Lucas fala, né, veio força para os tornozelos dele, né? Então, de uma maneira que você saiba o que aconteceu, qual estágio, qual, ai, esqueci a palavra. De uma maneira que você saiba qual a importância de cada fase do seu milagre. Bom, então relembre as coisas que o Senhor fez por você. Se você quiser falar para alguém, e é até bom falar para alguém, porque alguém pode estar passando as mesmas coisas que você passou. Então, esse é o nosso pequeno questionário, e a nossa aula se encerra por hoje. Não vai ter o do finzinho que eu esqueci de fazer. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a hora é essa. Se não quiser, a gente ora e encerra. E o número 4, o número 4, a questão, essa é espiritual. Só quem está no espírito pode ver. Beleza. Então, vou orar para encerrar. Deixa eu agora estar falando. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que esse conteúdo possa ficar em nossas mentes, nós possamos ter noção do poder que tem o nome do Senhor em nossas orações, em nosso cotidiano. Nós venhamos a deixar coerente o nosso discurso
né, em relação ao nome de Jesus. Nós não possamos usar o nome de Jesus como uma oração sem sentido, como um mantra ou como algo para dar credibilidade, mas que nós venhamos usar o nome de Jesus, sabendo do poder que esse nome tem e da ação que esse nome tem na vida das pessoas. Todo nome nós pedimos que o Senhor possa tornar esse conteúdo vivo em nossas cabeças e no nosso cotidiano. Abençoa cada um que participou, em nome de Jesus. Abençoa as meninas que não puderam participar, a Regina, a Débora, que elas possam também eh, serem incentivadas e aprenderem quando forem ver esse vídeo no YouTube. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Valeu por estarem juntos. Quem quiser estar indo, é só sair.